Voltamos com o nosso especial 30 anos de epidemia de AIDS. Após o surgimento do primeiro caso no Brasil, a falta de informação e o preconceito são alguns dos obstáculos à prevenção do vírus HIV. Hoje conversa aqui conosco na Gay TV o Dr. Alexandre Piva Sobrinho, que é médico infectologista e professor da Universidade Cidade de São Paulo. Doutor, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço, Regina. Doutor, recentemente nós conversamos com a senadora Marta Suplicy e ela disse que aula de educação sexual nas escolas poderia ajudar a prevenção do vírus HIV. Vamos dar uma olhada nesse trecho da conversa e depois a gente volta a falar sobre isso. Pois tá bom? não. O Brasil teve um comportamento extraordinário na questão da AIDS, não só na medicação, que nós somos exemplo no mundo, mas na questão da prevenção. Nós fomos bem, nós fizemos campanhas legais, mas isso, gente, já faz muito tempo. E o que eu percebi é que a prevenção você faz na distribuição de preservativo, em campanhas de massa, que foram esquecidas. A distribuição de preservativo razoavelmente continuou, aumentou. E com a educação sexual na escola, isso, não tem? Exatamente. Então, como é que nós vamos fazer? E o senhor concorda com a senadora? Falta educação? Eu concordo plenamente. Acredito o seguinte, que eu acho que a informação para essa doença, quando nós falarmos em HIV/AIDS, a palavra principal, a palavra-chave realmente é a informação. Então eu acho que quanto mais a gente conseguir falar, porque o que eu vejo que está acontecendo é que agora as pessoas já estão se esquecendo de um passado até não tão distante, né? De pessoas, de nossos amigos, de nossos artistas que acabaram falecendo, e hoje nós não temos essa informação, já estão, e até porque tem um tratamento relativamente eficiente, então perde aquele risco, né? A pessoa perde, ou seja, relaxa um pouquinho mais. Então a informação, esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, extremamente importante. E se for numa escola, uma educação sexual, para mostrar a maneira correta, né? Como que a gente deveria, né? Quer dizer, sempre com uma relação sexual com proteção, né? Quer dizer, então isso para mim, eu acho fundamental. Ô doutor, mas e as campanhas que a gente vê, essas campanhas no rádio, na televisão? Na opinião do senhor, como que elas poderiam melhorar? O que eu acredito é o seguinte, eu acredito que as campanhas deveriam ser focadas para cada determinado comportamento de risco. Falar com o jovem, a gente fala de uma determinada maneira, por exemplo, com o usuário de droga, eu sempre me lembro, né, quando a rádio 89, a rádio do rock, fez propaganda com viciados em drogas injetáveis, ela falava a linguagem de quem usa droga injetável. Um comportamento de risco que tem aumentado, né, a incidência de HIV, de AIDS, né, é o gay, principalmente o mais jovem, né, o mais jovem. Eu acho que a gente deveria dar um enfoque para essas baladas com relação à bebida alcoólica e o uso de preservativo. Nós fomos até o Largo da Roche colher depoimento das pessoas na rua, dúvida de pessoas comuns que circulam ali por um ponto conhecido, ponto de encontro de jovens gays aqui na cidade de São Paulo. Então agora a gente começa a responder as perguntas que vêm da rua. Vamos ver qual é a primeira pergunta. Pois não. Eu gostaria de saber se tem como eu me prevenir transando sem camisinha antes ou depois da relação. Existe sim, existe. Agora eu quero frisar a importância da camisinha. Continua sendo o meio mais eficaz de se prevenir contra o vírus HIV, continua sendo a camisinha. Então, vamos supor um acidente. Boa. Um acidente num hospital. Uma agulha, um enfermeiro, um profissional de saúde se perfurou com uma agulha de um paciente HIV. Então, quanto antes eu entrar com o coquetel, eu não gosto de chamar de coquetel, chama-se terapia antirretroviral. Então, veja bem, quanto antes eu entrar, inclusive nas primeiras 2 horas seria até o ideal. Mas é claro que às vezes não chega para mim ou não chega para o médico tão rapidamente assim. Tá, então existe um outro método além da camisinha, mas não é o ideal. É seguro? Não totalmente seguro, Tá. Não totalmente seguro. O melhor método continua sendo a camisinha. Por exemplo, se perfurou com uma agulha de um paciente com HIV, ele tem 0,3% de chance de adquirir o HIV. Já é um número baixo, né? Sem dúvida. 0,3% é um número bastante baixo. Se eu der este coquetel durante esse mês, eu praticamente coloco esse número para praticamente 0. Tá, eu ouvi dizer também de um gel para ser usado durante a relação sexual. Esse gel existe, onde ele está disponível, ele é eficaz?
Existe um gel. Isso são estudos que estão sendo feitos em países, principalmente Estados Unidos e Canadá. Os trabalhos que eu tenho lido a respeito disso não mostrou tanta eficiência, não. Então, eu jamais prescreveria um gel para um paciente e ficaria tranquilo. Ainda não existe aqui, não tem assim para vender, não vai vender em farmácias, não é isso. Isso ainda está ainda a título de pesquisa clínica. Ah, tá. Perfeito. Vamos a mais uma dúvida. Transar com camisinha, ter relação sexual, né, oral também, se tem como pegar a AIDS. É claro que existe o risco, né? Existe o risco. Mesmo, não precisa nem ser o sexo oral, mesmo o sexo convencional, sexo vaginal e etc, mesmo com a camisinha a gente sabe que não é 100%, sempre existe um risco. Quando que surgiu a AIDS? Ah, tá. Essa é uma pergunta interessantíssima, né? Porque a gente fica falando de AIDS, a gente fica falando de 30 anos. De 30 anos. Né? Mas é 30 anos Há 30 do descobrimento anos. do primeiro caso no Brasil. Isso. O primeiro caso no Brasil foi em 1983, aquele estilista, né, o Denner. Foi o primeiro caso no Brasil? Foi o primeiro caso no Brasil atendido no Hospital Emílio Ribas. Eu não sabia. Isso já está no histórico do Emílio Ribas. Ou seja, o vírus ele surgiu oficialmente, né? Ele foi descoberto em 1983 por dois grandes pesquisadores, o Luc Montagnier na França e o Robert Gallo nos Estados Unidos. Os primeiros casos surgiram em São Francisco, são aqueles 5 homossexuais inclusive, e alguns usuários de drogas que chegaram no Hospital de São Francisco com uma doença, com doenças que mostravam uma severa imunodepressão, coisa que nunca tinha sido visto antes. Espera só um pouquinho, mas então em 83 pipocou no mundo todo, em São Francisco, aqui em São Paulo, em vários lugares. Em vários lugares, já estava aparecendo casos em vários lugares. Tá. Porque a gente até sabe hoje em dia que existe um macaquinho, né, que chama mangabeu. Ele mesmo sendo infectado com o vírus, né, mesmo adquirindo o vírus, ele não desenvolve imunodeficiência. Então, ele tem o HIV, mas não desenvolve a AIDS. Não desenvolve a AIDS. Esse vírus, a gente até sabe que vieram dos macacos, isso já não é mais teoria, isso é comprovação científica da proximidade do homem com o macaco. Eu não estou nem falando em relação bestial, Regina, relação sexual entre o homem e o animal. Estou falando da proximidade. Do mesmo jeito que a gente tem cachorro de estimação aqui. Gatinho e tal. Na África, por exemplo, e a gente sabe que lá foi a origem de tudo isso, eles têm macaco como animal doméstico, churrasco, né, de macaco e coisas do tipo. Então, pela proximidade, ele passou para o homem. Mas o macaquinho mangabeu, com certeza, entrou em contato com esse vírus há muito mais tempo. Isso é coisa de pesquisa, a gente acha que de 50 a 100 mil anos, não tem nada comprovado. Mas, pelo menos, a gente sabe que é há muito mais tempo do que a gente imagina. Que o vírus HIV já existe na natureza entre os macacos. Entre os macacos. Por exemplo, em 1959 morreu um marinheiro e esse sangue dele ficou estocado. Ficou e foi bem preservado esse sangue dele. Foi feito o teste depois e estava positivo. Muito interessante. Eu realmente nunca tinha escutado falar essa história. Gostaria de saber se corre o risco de pegar HIV se ejacularem na minha boca. Um dos líquidos, né, onde predomina o vírus, né, onde tem uma alta carga viral, é no líquido espermático ou no esperma, né? Então, se alguém ejacular na boca, existe um risco muito grande, né? Porque nós sabemos, né, porque a gente fica falando de mucosa, né? Se a mucosa é íntegra ou não, né, Regina? Mas é muito difícil, né? Toda vez que a gente toma um café de manhã, né, come aquele pãozinho, né? Você imagine... fere. Até porque se a gente for examinar a nossa saliva mesmo, depois de um beijo que eu digo, um beijo... Não é como é que chama? Não é um selinho, é um beijo caloroso. Isso. Se a gente colher aquele sanguinho, aquela saliva, com certeza você vai achar um pouquinho de sangramento aí. Doutor, chegou uma pergunta também pelo Face. É o seguinte: existe algum motivo, além de preconceito, para homens que fazem ou fizeram sexo com homens não poderem doar sangue? Não, existe sim, além do preconceito. O que eu acho que é uma tremenda medida, uma medida de saúde pública das mais importantes que existe. Isso não é discriminatório, isso não é preconceito. Por exemplo, para a hepatite, puseram só o fato de você analisar 2 enzimas do fígado, quem tem essas enzimas alteradas, porque ele poderia ter essa enzima alterada por um monte de outros fatores, que não é hepatite. Mas esse sangue já é desprezado. Já é para não colocar em risco a vida de quem vai receber o sangue. Vai receber. Então ele responde um questionário. Então se ele tiver o doador, ele tem um comportamento
um comportamento de risco, né? Esse sangue automaticamente ele já é desprezado. Isso é uma medida excelente de saúde pública, né? E não tem nada a ver com discriminação. Como é que eu posso saber que a outra pessoa tem AIDS sem perguntar? Sem perguntar? Olha, hoje um pouco mais difícil, mas antigamente, quando não tinha muito remédio, porque a gente lembra, né, que os primeiros remedinhos que surgiram foi em 85, surgiu o AZT, a gente lembra até do Cazuza, né, da cor que ele ficou, né, ele ficou até cinza, ele teve uma insuficiência de suprarrenal ali, ele tomava aquilo numa quantidade muito maior, né, porque não tinha outra coisa, coitado, né, não tinha, começou com AZT, depois o DDI, que é uma outra droga, e hoje não, hoje nós temos um composto, né? Várias combinações de droga. Então, antigamente, eu, às vezes, de quem tem um pouco de prática, eu até reconhecia de longe, né? Só pela aparência. Só pela aparência. Pela aparência, pela cor da pele, mas hoje a gente já não está conseguindo distinguir, não. Por causa do tratamento absolutamente eficaz que nós temos hoje. Nem o senhor que é profissional da área. Nem eu que sou profissional da área. Tá, temos mais uma pergunta da rua, muito interessante, a pergunta do Gabriel. Tem muitas pessoas que não fazem o teste por medo. Como vencer esse medo? Peguei vários pacientes que tinham medo e não queriam fazer porque eles diziam o seguinte para mim, que se eu souber desse resultado é capaz de eu morrer antes. Só o fato de eu saber se o resultado é positivo ou não. O que é eu acho que um grande equívoco da pessoa. Por exemplo, eu tenho um paciente que está comigo já há 23 anos, Regina, está melhor que eu. É capaz de eu ter um infarto antes do que ele, né? Então, veja bem, então por isso que a gente diz, então não tem que perder o medo, porque se a gente pega no início, essa doença tem um controle muito mais efetivo. Então, não vai deixar com que a doença avance, por quê? Porque se a doença ela deteriorar o sistema imune do paciente, a defesa do paciente, depois é um pouquinho mais complicado para você reverter essa situação. Doutor, se o senhor tivesse algum poder junto ao Ministério da Saúde, o que o senhor faria? Bom, eu continuaria investindo em pesquisas, que isso é uma coisa bastante importante. Há investimento na pesquisa? Há investimento. Eu acho que aqui a gente tem pesquisado, né? Tem vários colegas aí que continuam fazendo, né? Principalmente essas universidades aí né, acadêmicas e tal, continuam fazendo investimento. O que eu faria era o seguinte, eu investiria na prevenção, na informação, que é o que nós estamos fazendo aqui, e principalmente para esses grupos, para esses comportamentos que continuam aumentando, né? Eu insistiria principalmente o jovem agora, né? O jovem, principalmente o jovem gay, né? Eu acho que ele precisava ter um enfoque para ele, e parece que os primeiros passos já estão sendo tomados nesse sentido. Nesse sentido, pois é. Doutor, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu gostaria de dizer o seguinte, que essas entrevistas estão disponíveis aqui no site da GateV, você pode consultar a hora que você quiser. Eu espero que todos os esclarecimentos tenham ajudado você a fazer a sua escolha. A AIDS está controlada, é uma epidemia controlada, mas não se esqueça, é muito melhor viver sem o vírus HIV. Afinal de contas, 11 mil pessoas por ano morrem no Brasil por conta dessa contaminação. Obrigada pela sua companhia.